Sejam muito bem-vindos ao Entrevista.net. O nosso bate-papo desta semana é com o Padre Máximo Lombardi, reitor da Catedral. Ele vai falar sobre o período da Quaresma, que começou na quarta-feira de cinzas e vai se estender até o domingo de Páscoa. Padre, é um prazer recebê-lo aqui no Entrevista.net. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa Catedral. Nós queremos aproveitar de uma espiritualidade que a Quaresma está nos proporcionando, porque antes de tudo nós precisamos de muita espiritualidade. Neste mundo materialista, de competições, nós precisamos contemplar antes de tudo Jesus Cristo, que deu a sua vida, derramou seu sangue por todos nós. E isso é que caracteriza a Quaresma, 40 dias de reflexão sobre o extraordinário amor de Deus, que nos concedeu a graça de receber o seu Filho único, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Ele nos amou ao ponto que deu a sua vida por nós na cruz, derramando o seu sangue. É por isso que ao longo desta Quaresma, além de participar sempre com mais assiduidade da Santa Missa, nós temos uma devoção chamada Via Sacra, sobretudo na sexta-feira, lembrando o dia em que Jesus deu a sua vida na cruz. Nós acompanhamos as 15 estações da Via Sacra, meditando Jesus Cristo, que foi condenado, que foi realmente crucificado depois de ter sido flagelado, cuspido no rosto, coroado de espinhos. Mas no final é a vitória do amor, a vitória da vida, da ressurreição. Porque a Quaresma é a caminhada meditando a paixão de Cristo, mas em vista da vitória da Páscoa. E é por isso que na noite de Páscoa nós cantaremos o Aleluia e teremos a alegria, inclusive, de proporcionar, de ministrar o sacramento do batismo a vários adultos que se converteram, que se despertaram e querem se renovar. Padre, a Quaresma também é um período de negação, de autonegação, período também de jejum e também de muita moderação para os cristãos. É verdade. Quaresma é um tempo de sobriedade. Sobretudo no mundo consumista em que nós vivemos, nós devemos olhar o essencial. O jejum é para nos aproximarmos mais de Deus e para nos aproximarmos mais dos irmãos. Porque quando você jejua, você procura o essencial. Agora, se algo está lhe impedindo de se aproximar de Deus, você elimina-o da sua vida. Quer dizer, jejua. Você, por exemplo, que está sendo dominado pelo alcoolismo, pelas drogas, faz um jejum para se aproximar mais de Jesus Cristo. Se você é uma pessoa gananciosa, violenta, prepotente, arrogante, então você jejua destas atitudes e você vai se aproximando mais de Jesus Cristo e dos irmãos. É por isso que Quaresma é um tempo de conversão. Padre, antigamente os católicos mais tradicionais tinham como hábito durante a Quaresma, por exemplo, quem fumava tirava o cigarro por alguns dias nesse período. E muitos nem assistiam TV, nem ligavam a TV. Hoje isso ainda acontece? Olha, isso é o jejum moderno. Porque o jejum não é só a abstinência das carnes, dos alimentos, sobretudo na sexta-feira. Mas o jejum hoje é realmente evitar o que mais está lhe prendendo. Por exemplo, tem pessoas hoje dominadas pelo celular, pelas mensagens, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Olha, você não pode ser uma pessoa dependente disso. Você faça um jejum. Agora, pior quando uma pessoa é dominada pelo vício das drogas, do álcool, do fumo. Olha, isso não é só para a Quaresma, é para a vida inteira. Você corte mesmo. Aproveite desta Quaresma para dizer: chega, eu quero me aproximar mais de Jesus e dos irmãos e quero cuidar muito melhor do que antigamente do meu corpo e da minha saúde.
A Catedral terá então, nesse período de 46 dias, uma programação especial. Certo, mas tudo é caracterizado, como todos os anos, pela campanha da fraternidade. Neste ano, os bispos, lá na CNBB, eles escolheram um tema muito quente, muito difícil, muito complicado: tráfico humano. Fraternidade e tráfico humano. Mas veja bem, é um crime invisível. É um crime que existe, inclusive tem um faturamento de 32 bilhões de dólares. E tem atualmente 2 milhões de pessoas traficadas. Inclusive aqui na Amazônia, no Acre, nós temos casos de crianças, de adolescentes, de mulheres que desaparecem. E por que desaparecem? Porque estão sendo traficadas, ou para fins sexuais, para prostituição, ou para trabalho escravo, ou até, infelizmente, por extração de órgãos. Sem pensar também na adoção clandestina. Então nós devemos realmente valorizar nesta quaresma a pessoa humana, porque quando existe o tráfico, aí a pessoa humana se torna um objeto. Inclusive, você considera a mulher como objeto quando se torna motivo de uma satisfação pessoal, de uma prepotência, inclusive também na nossa família. Quando a pessoa idosa é considerada um objeto que tem valor só quando me dá um retorno. Aí é inútil, aí eu descarto. É a cultura do descartável, muito ligada à campanha da fraternidade. Então é um tema muito da atualidade, também polêmico. É verdade, é por isso que nós precisamos somar força. Nós estamos visitando as secretarias, as escolas, as delegacias, procurando parcerias, porque a igreja sozinha não pode fazer nada. A parceria, sobretudo, com os educadores, com os professores. Nós visitando as escolas, a gente coloca esse problema. Nós precisamos conscientizar, sobretudo, os pais, porque o aliciador chega com muitas promessas. Aí aquela menina muito linda, muito bonita, de repente é vítima do tráfico. Ela é levada para outro país, ou para outra cidade, com a promessa de ser uma modelo, um verdadeiro sucesso, mas de repente ela se encontra numa casa de prostituição. Para outra preocupação também dos católicos nesse período da quaresma é na Semana Santa. Muita gente deixa de comer carne, mas sempre por conta da escassez do peixe e principalmente por conta do alto preço, a Igreja Católica libera os fiéis para comer a carne vermelha. É verdade, porque a tradição da Igreja, sobretudo na Semana Santa, na quinta-feira, na sexta-feira santa de modo especial, que a gente contempla a paixão e a morte de Jesus Cristo, aí os católicos sempre foram convidados a fazer penitência. E a penitência a partir da alimentação. Então, a alimentação mais sóbria, mais humilde, era comer peixe, aquele peixinho que todo mundo pescava nos nossos rios. E evitar a carne, que era já um produto mais de luxo, mais requintado dos fazendeiros ou dos criadores. Mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia, aquele peixinho custa mais do que a carne. Então, a gente vê que é diferente a situação. Então, o que é que ficou mesmo? É que nos dias de quinta e de sexta, nós devemos fazer mais penitência. Agora, as pessoas têm aquela tradição de não comer carne. E a gente incentiva essa tradição, porque é uma tradição que nos foi trazida de gerações e gerações. A gente sabe que naqueles dias a gente não se aproxima da carne. Mas a finalidade e o sentido desta prescrição é para a gente se alimentar com mais sobriedade e com mais pobreza. Mas por quê? Porque o que a gente economizar vai ser devolvido
às famílias mais necessitadas. Inclusive, nesta quaresma, quando nós temos centenas de famílias alagadas, o jejum e a penitência deveria ser favorecer uma poupançazinha para colaborar de maneira solidária com tantas famílias necessitadas. Padre, o senhor tem 40 anos já no estado do Acre, 45 de sacerdócio. Qual a mensagem que o senhor deixa para os fiéis nesse período de quaresma? Antes de tudo, eu queria deixar uma mensagem para os jovens. Porque o jovem hoje está com medo de decisões firmes. Hoje, os jovens é muito contaminado pela provisoriedade. O símbolo para mim é o controle remoto. Hoje eu gosto disso, amanhã eu gosto daquilo, e aí muda de canal todo momento. Agora, o que é mais lindo é quando você toma uma decisão e continua firme, forte, perseverante, persistente, fiel, inabalável até o fim. Então, a vida sacerdotal, como a vida matrimonial, é uma decisão amadurecida mesmo, através da oração, através da meditação da Sagrada Escritura, para a gente continuar naquela firmeza. Então eu digo para você, jovem, não tenha medo de decisões definitivas. Você não tenha medo de realizar um casamento para sempre. Você não tenha medo de acolher a proposta vocacional de ser padre, o sacerdote. Mas por quê? Porque realmente isso vale a pena. Hoje em dia nós precisamos de pessoas decididas, dizendo: eu vou começar esta caminhada e vou terminá-la até o fim da minha vida. Esta realmente é uma proposta que no final das contas vai merecer uma medalha de ouro, como na Copa do Mundo. Padre Máximo, quero agradecer sua presença aqui no Entrevista.net, desejar uma feliz quaresma para o senhor, como também para todos. Amém. Eu desejo isso, uma feliz Páscoa já antecipada para todos os nossos ouvintes. Por falar em Copa do Mundo, o senhor acredita que o Brasil vai conquistar o Hexa? Com certeza. A Itália vai passar uma vergonha realmente histórica, porque o Brasil vai derrotar todo mundo. Tá certo, agradecemos ao Padre Máximo Lombardi. O Entrevista.net desta semana termina aqui. Na próxima segunda-feira a gente volta com outro assunto, falando das coisas boas do nosso querido estado do Acre. A todos, todas as palavras que significam muito obrigado.